juventude! Como vocês estão? Hoje eu venho aqui de novo. Eu nem tava afim de fazer mais um vídeo, porque é muito difícil da gente se abrir, né? Mas vamos se abrir. Abrir mais uma caixinha da nossa vida. Meu nome é Edu, pra quem não me conhece, né? Pra quem não me conhece, eu sou Eduardo, Carlos Eduardo. Mas pode me chamar de Edu, até porque é o nome do canal. E hoje eu vim com um novo tema. E aí, como tá a sua autoestima hoje em dia? Como é que você se sente? Como é que você está? Porque agora, na minha fase adulta, eu me sinto muito bem. Mas lá na minha infância, na minha segunda infância, né? Porque a primeira a gente passa as coisas batidos, mas lá pra a transição, né? Do Fundamental 1 pro Fundamental 2 a gente fica meio tipo. Porque é ali naquele momento que a gente quer validação, que a gente quer ser aceito nos grupinhos de amigos e ter os nossos primeiros romances. É o primeiro contato com socialização que a gente tem, né? E como eu falei no vídeo anterior, eu tive muito essa questão de querer buscar a validação, de querer chamar a atenção de alguma forma, o que não era legal, né? Porque a gente tá na escola, né, crianças? Pra estudar, não pra ficar correndo atrás dos outros, né? Isso aí a gente faz na hora do recreio. Mas sempre tinha os intervalos, sempre tinha a hora do recreio, sempre tinha os momentozinhos engraçados dentro de sala de aula que a gente percebe as coisas. Eu era um adolescente, um pré-adolescente barra adolescente, como eu falei, introspectivo e introvertido, mas que em alguns momentos eu queria chamar a atenção, né? E eu ficava muito feliz, queria me encaixar. Tanto é que meus pais não sabem. A gente começa a falar palavrão, coisa que a gente não faz. A gente começa a falar gírias para poder se encaixar nos grupinhos, né? Começa a querer comprar os mesmos livros que todo mundo tá lendo. Tanto é que eu comprei livro de Percy Jackson. Eu tenho esses livros mais de 10 anos. Até hoje eu não li direito. Eu chegava na metade e já desistia. É. Eu queria viajar para os mesmos lugares que os coleguinhas estavam viajando. E dentro de sala de aula eu era assim. Tanto é que tinha uma colega que falava: vai, Carlos, você tem que parar de ser certinho. Gente, porque eu era certinho. Eu venho de uma família cristã que me ensinou alguns princípios, alguns valores. E eu era muito mais quietinho na minha e fui me soltando aos poucos, né? Porque na adolescência a gente começa a se soltar, a gente querer se enquadrar. E como a gente é certinho demais, a gente fica no beco dos excluídos. E para entrar no tema, né, de hoje, que é a autoestima, e era nesse lugar do beco dos excluídos que eu ficava mais quieto e ficava observando as coisas, né? Ele fica mais observador. Assim, né? A gente começa a ver os parâmetros, né? A gente começa a querer observar os outros e entender o porquê, né? Por quê? Fulaninho é o considerado mais bonito da sala. Por quê? Né? Fulano de tal faz mais amizades que eu. Por quê? Né? Eu não sou considerado mais legal da sala. E a gente fica nessa, né? Eu transitava em todos os grupinhos. Corta, para. Eu transitava para todos os grupinhos. Porque lá dentro de sala de aula era dividido das meninas lindas, dos meninos lindos e inteligentes, que é o plus, né? E que era o que mais atraía as meninas, os meninos lindos e inteligentes, os nerds e os deslocados, que era eu que transitava por todos os grupinhos, né? Eu transitava por todos os grupinhos. Isso era bom, porque eu sabia de todas as fofocas, eu sabia de tudo que rolava dentro de sala de aula, eu ficava observando. E também eu botava num lugar de tipo, o último a ser escolhido pra tudo, né? Pra tudo. Nesses grupinhos eu sabia do que as meninas. Eu andava muito mais com as meninas do que com os meninos, porque os meninos eu não tinha nada em comum. Porque eles gostavam de Goku, Naruto, futebol. E
Eu até assistia desenho animado, já assisti Naruto, já assisti alguns desenhos que esses meninos já assistiam, mas eu não dava muito a bola e eu não aprofundava no tema, então, tipo, zero conexão, né? Aqui, ó, boring, tédio. E eu ficava com as meninas, porque o meu universo era. Eu gostava de maquiagem, assistia os outros fazer maquiagem, né? Seja natural, artística, e pior, eu entendia quase tudo, né? Eu via que as meninas conversavam. Quem é o menino mais bonito da sala? Não sei o quê. E eu dava meus 2% de opinião. Ai, fulano. Deu os 2 centavos de opinião. Mesmo que elas não quisessem ouvir. E ficava olhando lá. E eu via que eu nunca era escolhido, né? Elas nunca me achavam bonito. Elas olhavam pra mim e falavam, Carlos, você é um amigo pra gente, um irmão humano. Você é dentro do nosso universo, do nosso contexto, né? Os nerdinhos também tinham suas meninas favoritas. A gente ficava sabendo, que José gostava de fulana. José Nerdinho gostava de fulana. Só que fulana não dava atenção pra ele. E tinha o grupo dos intitulados. Os meninos não eram feios, gente. Sinceramente, os meninos não tinham. Não era feio. Mas tinha aqueles meninos que eram o grupo dos excluídos que eram considerados feios. E que eu tava lá, né? E era isso. As pessoas não aprofundavam as relações comigo. Era uma relação de conveniência, né? Quando precisavam de mim, quando as meninas precisavam de mim, algumas delas, não falando todas, porque tinha umas meninas super legal. Elas conversavam comigo, mas quando não precisavam me deixavam de escanteio. Os meninos a mesma coisa, né? E ali que eu comecei a. Sabe quando você começa, seu cérebro começa a botar pra funcionar? Por quê? Que eu não sou considerado mais legal, mais bonito. A gente começa a fazer o café com leite. E era nisso que eu me isolava. Eu ficava meio que tipo. Que, né? E aí era nessa fase que eu falava, eu atribuía tudo à minha aparência. Talvez. Porque o ser humano ele é muito visual. Então, visual me atrai, eu quero. Personalidade me atrai, eu quero. O ser humano é um conjunto de tudo isso. E como eu tinha personalidade diferente, eu não sabia minha personalidade nessa época. Eu era uma pessoa flexível na personalidade. E o meu visual, até hoje, tem coisas em mim que eu gosto, hoje atualmente, tem coisas em mim que eu quero mudar. Se eu pudesse fazer a cirurgia de rosto. A gente não tem money. Mas naquela época não tinha o que fazer, a gente tava crescendo, a gente ia mudar muito, então a gente, né, não tinha muito o que fazer, a gente nem pensava nisso. Mas, assim, era nesse lugar que a gente ficava se questionando, rolava a comparação. Vocês já se compararam? Porque eu já me comparei muito. Porque quando você tem baixa autoestima, quando você não é o mais bonito da sala, o mais legal e tem personalidade boa, você começa a sentir um vazio, sabe? Eu só sirvo pra amigo. Eu já dei em cima de menininhas. Eu já dei em cima de menininhas da minha sala, no Fundamental 2, né? No Fundamental 1 eu só falava que gostava de menininhas. Mas no Fundamental 2 que eu comecei a dar em cima. Não dar em cima de jeito violento. Não, eu falei, eu gosto de fulano. Eu já vi bem dentro de sala de aula que eu verbalizei, né? Que eu gostava de uma garota em específica. E ela virou pra mim e falou, não. Eu falei, eu gosto de você, quer namorar comigo? Ela, não. Também não era muito romântico, né? Porque mulheres gostam de coisa romântica, gostam de flores, anel. Eu sabia disso? Eu não sabia disso. Então por isso que ela disse não. E também porque eu não era o tipo ideal dela. Tinha outros meninos que elas gostavam. Aquele mais loirinho, aquele de olhos claros, que tinha pele branca alva como a neve. Ou aquele menino igual a mim, mas que tem um rostinho mais harmonioso, né? Que as meninas ficavam,
o auge da aula de educação física, então nem se fala. Todos ficavam curiosos. Os meninos ficavam curiosos para ver o que se passava dentro do vestiário. E as meninas também. O que se passa dentro do vestiário masculino. Mas isso é tema para outro assunto. Não vamos aprofundar as análises do que se passava na aula de educação física. Tanto que nas rodas de conversa. Nas rodas de conversa. Ai, fulano tem perna grossa, bundão grande. E aqueles olhos? Ai, aqueles olhos. Ai, aquele cabelo. Tem inveja do cabelo de fulano. Graças a Deus o cabelo do fulano não caiu, porque as meninas falavam horrores deles, né? Horrores. Muitas coisas. E eu ficava como? Só de butuco ouvindo. E eu nunca era mencionado, então eu ficava meio triste, eu ficava meio triste, eu ficava meio... Poxa. Ai, você é legal, você é inteligente, Carlos. Você é lindo do seu jeito. Sabe que você é lindo do seu jeito? Ó, o olho até pisca. E aí eu fiquei, nossa, eu não faço diferença na vida de ninguém. E aí eu nunca namorava, eu via os pessoaizinhos se ajuntando, né? Eu via os meninos se ajuntando com as meninas, né? Ai, mas de quem você gostava? Não vou falar aqui porque é muita exposição. Muita exposição de quem eu gostava, né? Como vocês bem sabem, eu gostava mais de meninos do que de meninas, mas como eu não era escolha de ninguém, eu não era escolha de ninguém, nem dos meninos, nem das meninas, então eu acabava ficando isolado, sozinho, e também por medo, né, de gostar de alguém. Eu não me deixava, eu não me permitia gostar de alguém, acessar, isso deixava eu num lugar muito confortável, mas vinha vazio, via a solidão. Eu falo isso abertamente porque, gente, hoje eu tô me tratando, tá? Tô na psicóloga, na terapia. Tá me fazendo muito bem. Inclusive, o povo só fala de saúde mental no setembro amarelo. Espera chegar setembro para poder falar de saúde mental. Mas ninguém dá o apoio devido às pessoas que realmente precisam de uma ajuda psicológica, né? Você tratar da sua psique, da sua mente, não é só para quem tem problemas, é para as pessoas com saúde também, é para aliviar aquilo que incomoda, entendeu? Então, cuidem da sua saúde mental, porque a autoestima vem daí. A autoestima vem daqui, ó. Não começa aqui na aparência, começa da sua psique. E eu só fui entender isso depois de grande. Depois de lidar com a minha solidão, né? Que é normal. Nem todo mundo vai ter a mesma vida, nem todo mundo vai ter a mesma trajetória, nem todo mundo vai ter o mesmo caminho. Muitas pessoas que se relacionavam no passado hoje estão sozinhas ou estão com alguém, e muitas pessoas que não tinham ninguém estão com alguém hoje. E se você não encontrou alguém, calma, calma, entendeu? Vamos focar em outras coisas, vamos focar em pequenas coisas que te dão prazer, como o seu trabalho, sua faculdade, né? Você pode conhecer pessoas novas no seu trabalho, na sua faculdade, para amizade, ou seja, para interesse romântico, né? E eu fui entender isso quando eu tinha 20 anos. Engraçado, né? Mas são pequenas coisas que machucava, né? Machucava. E conte aqui se você já foi uma pessoa que não teve muito apreço, que aos olhos dos outros não teve muito valor naquele momento. Conte aqui sua história nos comentários. Vai estar liberado nos comentários. Às vezes eu demoro a liberar os comentários porque eu ainda tô conhecendo como funciona o Instagram, ó, YouTube. E esse é um pouquinho da minha história. Não vou me alongar para não ficar maçante para vocês, mas só para mostrar para vocês que vocês não estão sozinhos e que se vocês se identificam comigo, vocês podem contar aqui nos comentários.
como era a dinâmica dentro de sala de aula, como vocês eram, se vocês eram uma matraca. Eu falava muito. Falava por tinha momentos que eu falava demais e o professor falava, shh. E aí eu ficava quietinho, era 8 e 80. Você tá quieto demais, você tá distraído demais, você tá falando muito. Até hoje eu sou assim. Conte aí quem você gostava, quem você não gostava. Se não quiser contar também, normal, é algo pessoal seu. Curte, dê like nesse vídeo e se inscreva, né? Eu ainda não sei colocar os ícones aqui, mas eu vou aprender. Mas eu já tô falando, curte e se inscreva se quiser saber mais histórias da minha vida ou pequenas histórias da minha vida, pequenos recortes, porque a gente tem coisa que a gente não é necessário a gente expor. Mas compartilhando um pouco pra ver se faz alguma diferença na vida de alguém que precisa desse carinho. Sinta-se abraçado. Até a próxima!